Boa noite, telespectadores da TVC, a sua TV. Programa Conexão Sul. Hoje estamos aqui fazendo o segundo programa da Conexão Sul. Aquele programa que vai ter a sua participação, que vai ir até onde você está, vai trazer os principais destaques da semana. E hoje estaremos aqui entrevistando Fábio Gonçalves. Mas antes quero dizer aqui do Jornal Tradição, que traz como manchete: Jaguarão intensifica preparativos para o Carnaval. O Jornal Tradição faz uma ampla cobertura do Carnaval na região e começa com Jaguarão, que se prepara para fazer os seus dias de festejos carnavalescos. Quero mandar um abraço a você, telespectador, que está nos acompanhando nos nossos Facebook, Flávio de Souza, no TVC, Flávio TVC, onde estarão os vídeos que estarão entrando no ar aqui no nosso programa. É o segundo programa, quero mandar um abraço para Marli, para Angélica Lessa, Tatiane, Fernandinho, que daqui um pouco mais estará conosco aqui discutindo alguns vídeos, e apresentar Fábio Gonçalves, professor do Colégio Pelotense, bacharel em Direito e advogado, presidente do Conselho Municipal do Negro de Pelotas, e traz algumas pautas. Inicialmente, uma boa noite, quero te agradecer a tua presença, e nosso entrevistado desta noite nos honra com a sua sabedoria, conhecimento. Vamos aqui bater um papo, trocar uma ideia do que pode estar acontecendo no mundo jurídico, inclusive. Fábio, bem-vindo. Flávio, é um prazer estar aqui conversando contigo. Esse espaço é um espaço que nos é muito valoroso, tu sabes, sempre que nós temos qualquer abertura, e quando eu digo nós, eu o digo porque estou falando aqui com um irmão de militância, um irmão de afãs, um irmão de luta, né? Alguém que partilha comigo, sim, alguns anseios, eu tenho certeza. É claro que enquanto seres em construção, obviamente, temos algumas divergências, o que é perfeitamente natural e nos engrandece demais, mas falo aqui a um comum, a um irmão, a alguém que esteve ao meu lado e é uma referência para mim também. Eu sempre digo, gosto muito da tua fala, né, Flávio, do teu discurso. Respeito muito a tua trajetória. É uma honra estar aqui, né, nesse sentido, e a partir daí te dizer que sempre vou contribuir, né? A gente tem contribuído desde muito tempo, já não são mais 5 ou 10 anos apenas, é bem mais. Já passou, né? Já passou disso, e uma obrigação, inclusive, Flávio, vir aqui conversar, trocar ideias, de alguma forma passar uma mensagem para as pessoas que nos acompanham, para os quais nós funcionamos como mirante. Temos uma responsabilidade enorme nesse sentido, né? Então, dessa forma, eu fico muito grato por estar aqui e contribuir de alguma forma, né, para que a gente possa engrandecer aí. De professor a bacharel e advogado, quando tu começas a trilhar e fazer essa opção? Professor, escola pública, Colégio Pelotense, me lembro do curso que tu criou, que incentivou muitos jovens e não jovens também a voltar a estudar, retornar, irem para a universidade. Eu queria que tu lembrasse o curso, sim, um pouco da tua trajetória, Fábio. Certo. Desde sempre, essas questões vinculadas, então, elas acabam despertando desde muito cedo na gente, né, Fábio? Flávio, eu gostei sempre de partilhar saberes. Eu costumo dizer que sou um pretenso educador, né? Eu partilho saberes, na mesma medida em que tento passar alguma coisa, também recebo, seja para quem for, em qualquer tipo de relação. Então, desde muito cedo, essa foi uma característica minha. E logo percebi que tinha determinadas facilidades, digamos assim, de assimilação e de partilhar as coisas que absorvia. Eu decidi, então, depois de saí da escola, fiz 2 segundo graus aqui em Pelotas, no Joaquim Duval, na antiga Escola Técnica Federal, formei técnico em eletrônica, fui para o Exército, né, fui oficial aqui do 9º Batalhão, depois para a iniciativa privada, e aí eu havia cursado a Universidade de História, né, já era licenciado em História, fiz uma especialização. Na ocasião tinha a licenciatura curta, né? Tinha licenciatura curta, sim, fiz a licenciatura 2 curta. 2 anos e meio. Depois a plena aqui na Universidade Federal, no ICH, né? Fiz aqui. E aí, então, fiz um concurso público, me tornei professor municipal, lotado na Escola Municipal Pelotense, que é a maior escola municipal da América Latina. E
particularmente ali ainda estou ali enquadrado na educação de jovens e adultos, um espaço de excelência, Flávio, um espaço que recebe pessoas que tornam a buscar os seus sonhos, pessoas que passaram por dificuldades e acabaram, digamos assim, não conseguindo cumprir, né, naquilo que nós chamamos de referência a tempo e idade discente, né, não conseguiram cumprir com o ensino fundamental, o ensino médio, e agora retornam, né, tentando aí muito mais do que simplesmente buscar um diploma, né. A educação de jovens e adultos trata de revigorar a alma das pessoas. É um espaço, Flávio, inclusive vou te levar lá em algum momento. Tu já estivesses lá no Colégio Municipal Pelotense, já estivesses falando para o público, eu já te ouvi lá também, mas eu quero que tu leves também a tua trajetória para os alunos da educação de jovens e adultos. Já fica aqui o convite para nós organizarmos agora para esse próximo ano. Tá bem? Aceito. Mas a partir disso eu senti necessidade, criei, né, a Associação Motivação Centro Cultural. Por 8 anos, Flávio, tu te lembras, estivesses lá várias vezes também. Nós tivemos milhares de alunos, tínhamos desde a alfabetização até a educação de jovens e adultos, passando por curso pré-vestibular. Nos vinculamos ao governo municipal, estadual, desenvolvemos projetos com o governo federal, com o Ministério da Educação. Costumo dizer que foi um sonho ali, Flávio, um período da minha vida muito gratificante, né? Tu vivestes com a gente um tempo, sempre estavas ali no entorno. Acompanhei, era um número de alunos crescente, né? Muito grande, te lembras, Flávio? O que mostrava aqui, ali já naquele momento, já a falta do Estado. Sem dúvida. Né? Ficava explícita. Vinha a Lei 10.639, que começava a se discutir as mudanças de diretrizes básicas e estava lá. Isso. Eu me recordo que tu estivesses lá. Nós aprovamos junto ao Ministério da Educação, a Secretaria de Alfabetização e Diversidade, aprovamos então o pré-vestibular prioritariamente para pessoas negras, né, com uma reserva de vagas para pessoas não negras, mas prioritariamente para pessoas negras, justamente nesse afã. E não tinha cotas, e o pessoal, me lembro dos alunos sendo aprovados. Disputando com cursos vestibulares de valor altíssimo. Pagos e com um tipo de educação, digamos assim, de ponta, e ali no peito e na raça nós desbravamos e conseguimos mudar, digamos assim, muitos futuros. Pessoas que nos encontram hoje pela rua, isso certamente acontece contigo também, nos tem como referência de trabalhos que nós realizamos, e as pessoas te dizem, olha, poxa, se não fosse aquele momento, aquela ajuda, aquela orientação, né, talvez a minha vida fosse diferente, e nesse sentido eu sou muito grato por essas experiências todas. Daí, Flávio, a partir desse contato, da vivência lá em Brasília com a Maria Helena Vargas, nossa falecida Maria Helena Vargas. Fizemos um evento, né, de homenagem a ela, na Câmara de Vereadores. Fantástico. Escritora pelotense. Negra, erradicada lá em Brasília. Irmã do nosso amigo Mário Vargas. Mário Vargas. E ela, na realidade, descende de precursores da imprensa negra no Brasil, né? Os avós e pai, depois, da Maria Helena Vargas, eles trabalharam aí no desenvolvimento periódico do jornal Alvorada, né? Fundado no Clube Cultural Ficaim. Exatamente. Uma pessoa de extrema relevância e que trouxe, especialmente a Maria Helena Vargas, me trouxe valores e percepções sociais que, de fato, me faltavam, né, de uma maneira mais otimizada, e a partir daí eu percebi o seguinte, olha, eu preciso me apropriar inclusive dos sistemas legais, o meu povo, a comunidade que passo a representar, ela sofre demais, né, então eu preciso me apropriar dessas questões legais, até para ter mais fundamento, né, para conversar, para amparar. E aí então resolvi, eu estava fazendo um doutorado, finalizando um doutorado lá em Buenos Aires, havia recebido uma bolsa de estudos. Me recordo das tuas viagens. Claro. Ia e vinha de Buenos Aires, foram 4. Já faz isso? É pouco? Não. Que eu concluí em 2012, né? Acho que esse cansaço que tu teve na época, tu acabou te acidentando, capotando o carro, né? Capotei o carro. Podia ser o cansaço. Uma coisa louca, sem dúvida. Trabalhava aqui, viajava. Ia para Buenos Aires, voltava. Foto na estrada, às vezes. Te lembras, Flávio? Sempre quando vinha o sono, desce do carro, faz umas fotos, dá uma volta. Em dado momento, meu filho mais velho me disse, pai, eu vou crescer um pouquinho mais e quero fazer direito, quero me tornar um advogado. Eu digo, filho, o pai está finalizando o doutorado, que eu vou cursar. Fiz o Exame Nacional de Ensino Médio, já existia, e acabei em Pelotas tendo a graça de ficar em primeiro lugar dentre os concorrentes do ProUni e ganhei uma bolsa 100% para cursar o curso.
para fazer o curso de Direito, agora na Universidade Católica. Aí fiz o curso de Direito, né, me formei, depois fiz as provas da OAB, né, da Ordem, e acabei tornando um advogado. Né? E aí o objetivo é, de alguma maneira, amparar a nossa comunidade. Nesse sentido, e aproveitando o ensejo, Flávio, eu te dizia outro dia, nós estamos organizando, quando digo nós, agora eu me remeto aos pouquíssimos colegas negros que militam aqui na comarca, na nossa região. São pouquíssimos advogados negros. Era a minha próxima pergunta. Então, antecipando, então, nós temos o sonho aí de criar, estamos organizando, vamos criar a Liga de Juristas Negros do Extremo Sul. Né? O objetivo é justamente ofertar mais um tipo de serviço à nossa comunidade, especialmente no que diz respeito a crimes contra a honra e aquilo que mais vitima a comunidade negra de Pelotas e região. Né? É um plus, um acréscimo. Para além disso, para além de ofertar um dia de trabalho de cada um de nós, alguma coisa nesse sentido, nós queremos também trabalhar com formação, com elucidação das pessoas e agregar a tudo que já vem sendo feito em todos os segmentos do nosso movimento negro. Nós tivemos o caso de um ativista do movimento negro, que é o Jonas, artista, Jonas Santos, que foi, eu vou deixar tu falar, mas fica aqui a pergunta para que o público saiba, que parece que foi barrado no shopping de apresentar. Exatamente. Como é que foi a situação e o que aconteceu? Muito triste, Flávio. O Jonas é um artista reconhecido internacionalmente. Na América Latina, ele já expôs em quase todos os países, se não todos. Fórum Social Mundial. Fórum Social Mundial, Chile, Equador, enfim. E foi convidado aqui por um local, né, por um café, né, do shopping, que está lotado dentro do shopping, aqui o Shopping Pelotas. Para fazer a sua exposição. Fazer uma exposição. Preparou meses de preparação, 2, 3 meses, organizou, pessoas de fora da cidade já estavam vindo, enfim, ele organizou a exposição toda. Então, quando começou a exposição, o gerente do estabelecimento no qual estava havendo a exposição foi chamado pela administração do shopping e, de uma maneira ofensiva, pejorativa, completamente inadequada, acabou sendo ordenado a que tirasse aquilo que eles então classificaram como uma favela, uma maloca, uma desorganização, uma bagunça, daí para fora, né, Flávio? O gerente do estabelecimento, tenso e amedrontado, porque seria multado, inclusive, foi lá e disse para o Jonas: olha, Jonas, as pessoas estão vindo, está tudo organizado há meses, tem pessoas aí analisando, vendo, admirando as tuas obras, mas teremos que tirar tudo urgentemente. Urgente. Isso, e passou a recolher tudo. Numa atitude, claro, o gerente do estabelecimento, mas uma atitude arbitrária, discriminatória, né? E aqui me pauto, eu estou aqui classificando, a própria justiça já deu como certo, viu? Nós, obviamente, fomos procurados pelo Jonas, ingressamos judicialmente com as devidas medidas de reparação, né? Ingressamos com as devidas ações, e o Jonas, então, logrou êxito em todas as suas pretensões. Judicialmente, então, está lá. É uma sentença que já transitou em julgado, portanto, ela pode ser... A sentença é pública, qualquer pessoa pode acessar. Sim. O Jonas, então, acabou tendo os danos reparados no que diz respeito, Flávio, o teor da sentença, aquilo que a sentença aborda, né? Aquilo que nós costumamos dizer que é o efeito pedagógico, para que não aconteça mais, para que saibam que nós não vamos deixar que isso aconteça. É claro que o valor monetário da indenização que o Jonas vai receber ainda, inclusive, né, porque está lá na contadoria do fórum, nem de perto, Flávio. Repara, nem de perto. Ele sofreu. Mas o efeito pedagógico, não tem como calcular o dano psicológico. Não há como, né? Pessoas de fora, pessoas de outras cidades, um evento montado, as pessoas se posicionaram publicamente. Existe da parte da mídia, eu acho que um erro muito grande, e das pessoas, às vezes alguém chega e se diz: Moreno, mas me desculpa. Não tem nada de pejorativo em chamar alguém negro ou de moreno. A legislação é muito clara, aqui o nosso jurista que vai me corrigir se eu estiver errado. Não associa a palavra pejorativa. Se associar a palavra pejorativa, será crime. Perfeito. Como em qualquer outro cidadão, de qualquer outra cor. Né? Exatamente isso. Ele pode não ser negro, mas alguém associar a etnia dele a uma palavra pejorativa, ele vai responder. Mas a grande dificuldade, Fábio, que se percebe é na hora do registro, né? Quando facilmente a delegacia de polícia passa para
crime de injúria racial. De injúria racial. E muito difícil, essa confusão. Né? Nós temos um problema que eu mesmo, antes de me tornar advogado, já apontava, né? As pessoas que trabalham, os policiais civis, que são valorosos funcionários públicos, né? Muitas vezes não têm, que pese haja uma preparação na academia de polícia, muitas vezes eles não têm a devida a formação com a densidade que se deveria ter no que diz respeito às tipificações, a enquadrar as condutas em artigos, por exemplo, do Código Penal. Então, com facilidade, confundem injúria racial com racismo. Então, de uma forma bem breve, né, Flávio? Toda vez que há uma ofensa, que há um direcionamento ofensivo, utilizando como base a etnia, nós temos, então, a injúria racial. Né? Quando é que se dá o racismo, o ato de racismo? Quando, de alguma forma, um cidadão é impedido de praticar algum dos seus direitos fundamentais, ir e vir, educação, liberdade, entrar aqui, sair dali, enfim, tudo que nos é próprio, né, da liberdade que está prevista e amparada pela Constituição, quando ela nos é barrada, e este ato de barrar tem como fundo a questão étnico-racial, nós temos materializado o ato de racismo. Então, o pessoal tem dificuldade. No caso do Jonas específico? No caso temos uma situação densa e, podemos dizer, mista. Né? O Jonas foi alvo de um ato, sim, racista, porque a conotação, as ofensas, o ato pejorativo, o ato de classificar como pejorativo a exposição e os adjetivos, eles caracterizam a injúria. No entanto, o direito do artista de expor a sua arte, entenda-se, naquele mesmo momento no shopping, havia uma outra exposição na frente da praça de alimentação, com pelotas europeizadas, enfim, bonecas, casas e tal, enfim, né? Aquilo que se quer ver. Portanto, o Jonas estava impedido de praticar o seu trabalho. O trabalho é um direito, né, fundamental que nós temos assegurado pela Constituição Federal. Portanto, se materializa também o ato racista. Indo rapidamente para a questão dos alunos cotistas na Universidade Federal, que através de uma investigação e de uma comissão, descobriu-se que mais de 20 jovens se apresentaram para garantir uma vaga através de cotas, e eu quero fazer aqui um registro do Dr. Joaquim Barbosa, que lembro quando ele falou: a lei existe, ela é para ser cumprida. E é o que a Universidade Federal vinha e vem cumprindo. A lei das cotas, que foi aprovada, não cabe mais discussão. Foi aprovada, tem que ser cumprida. Perfeito. Mas, de repente, surge uma outra situação, que se trata de fraude. E eu ouvi na rua algumas pessoas falarem: mas coitados, foram obrigados a fraudar. Passando do caso do Jonas rapidamente para essa questão. Toda razão. O que está acontecendo de fato? Na realidade, para que as pessoas entendam de maneira bem breve, o ponto de corte, o curso de medicina, porque essas primeiras denúncias foram direcionadas a alunos do curso de medicina. Então, para ingressar no curso de medicina, é exigida uma média no processo do Enem, né, do Exame Nacional do Ensino Médio, bem alta. No entanto, para aqueles alunos que podem se utilizar da reserva de vagas, e veja bem, a reserva de vagas ela começa para alunos de escola pública. Depois ela nos apresenta um recorte, que é um recorte financeiro. Quem ganha acima de 1,5 salários mínimos de renda per capita ou abaixo de 1,5 salários mínimos de renda per capita. E só por fim... Ela começa a ser a cota social? Exato. Ela começa como cota social para alunos da escola pública, depois há uma repartição para alunos que ganham mais ou menos de 1,5 salários mínimos, e depois, só por último, Flávio, é que nós temos a bipartição e o apontamento do recorte étnico-racial. Estranhamente, as pessoas se insurgem apenas contra o recorte étnico-racial, que é o último recorte e que fica com um que volume contempla, muito pequeno inclusive, de vagas. O povo indígena. Exato, negro e para indígena. E que, inclusive, Flávio, nós sempre simulamos, trazemos o exemplo de 100 vagas. Se tivesse 100 vagas para o curso de medicina, 50 seriam para alunos de escola pública, 25 vagas para alunos que ganham mais de um salário mínimo de renda per capita ou menos. Depois nós teríamos 12,5 vagas, porque é sempre a metade, para o recorte étnico-racial. Tu vês que de 100, restaria apenas 12,5 para o recorte étnico-racial. E as pessoas se insurgem diretamente. Há um recorte para pessoas com algum tipo de deficiência física? Não. Ainda não.
Ainda não. No processo seletivo da Universidade Federal. Mas ainda pode se avançar? Esse debate, sim, essa pauta? Na realidade, a universidade já trata dessas questões quando busca se adequar a alunos portadores de deficiência. Quando alunos portadores... No próprio Exame Nacional de Ensino Médio, quando um aluno portador de deficiência vai fazer a prova, há todo um amparo. No ato de inscrição, ele informa a sua limitação, a sua deficiência, e aí, então, ele é amparado ali por cuidadores. Ou então, por exemplo, no caso de alunos surdos, por intérpretes de Libras. No caso de alunos cegos, eles recebem provas em braille. Então, há todo um processo de adequação desde o exame. E a Universidade Federal, ela busca se adequar também. Nós temos hoje um corpo já bem expressivo de intérpretes, de Libras, os pédios preparados. Não totalmente, porque é difícil preparar totalmente, mas enfim, está em vias de amparo, né? Nada mais justo, né, para os portadores de deficiência. Mas não há uma reserva de vagas. Muitas vezes as pessoas não percebem que todo o movimento que atuou a favor das cotas, não buscaram cotas, por exemplo, para o filho do Agnaldo Timóteo, que é contra, mas que tem um poder econômico bárbaro, que pode e deve estudar em escola privada, na universidade pública privada. Não lutamos, as pessoas não lutaram para trazer cotas para o filho do Pelé. Eu cito 2 negros, né? Mas tantos outros negros que têm um poder econômico tão grande e que seus filhos realmente têm que ir direto para a universidade. As cotas, elas são mesmo de cunho social e são para quem precisa. Exatamente. Não é? Tanto que o primeiro recorte ele é diretamente voltado à questão social. Mas nos Estados Unidos foi por um prazo de 10 anos. Exato. Nós estamos hoje completando, neste ano, 10 anos no Brasil. A reserva. Qual foi o resultado na tua avaliação, Fábio? Na realidade, nós ainda os 10 anos. Ainda não. Nós vamos fechar 10 anos, porque elas começam, a lei de reserva de vagas começa a ser aplicada na prática no ano de 2010. Então, veja bem, na virada da próxima década, Flávio, obrigatoriamente nós teremos que rever os índices. Então, a pessoa sabe, tu tocas muito importante, que a reserva de vagas, ela não está prevista para existir eternamente. Ad eterno, como nós dizemos no direito. Até que pudesse buscar um equilíbrio. Exato. Vão se analisar os dados na virada da próxima década e se houver apontamentos aí equânimes, não haverá mais a necessidade da reserva de vagas. Então, as pessoas têm que entender que não se trata também daquele argumento raso, comum, de, olha, todas as pessoas são iguais, então, por que é que um negro teria que usar reserva de vagas? Ou então, o racismo já começa por aí. São argumentos muito rasos, que nós desconstruímos facilmente, tu sabes disso, né? E é preciso que as pessoas se fundamentem para compreender. Na verdade, eu tenho certeza, realmente o preconceito existe, mas hoje Barack Obama está entregando a presidência dos Estados Unidos, entrando pela porta da frente e saindo pela porta da frente. Muita gente na época, eu me lembro, criticava, esse cara vai fazer uma porcaria. E está aí. Tem mais de 60% de índice de aprovação saindo, falando na conjuntura internacional. Sim, agora, ótimo, né? Ótimo. Eu acho que... Eu estou contente, estou satisfeito. Né? Eu também. Sou fã. Também, sou um fã também, da família dele toda, né? A atuação da esposa dele também é admirável e é um exemplo. E veja bem, as pessoas não podem utilizar estas exceções. Tu citaste agora há pouco Joaquim Barbosa, falas do Obama e alguns outros negros que conseguiram ocupar espaços de poder ou espaços de relevância e entender que isso é uma regra. É claro que é óbvio que não, né? Porque a imensa maioria da população negra ainda, e se isso é comprovado, falo aqui amparado em dados estatísticos que estão presentes no INEP, no IBGE, em outros centros de estudo, acessíveis a qualquer pessoa, os negros ainda massivamente só não são invisíveis, só aparecem com maior vulto quando nós invertemos a pirâmide social. Nós não temos negros em espaços de poder, de relevância e de tomada de decisão, mas nós temos a imensa maioria de negros, por exemplo, no sistema carcerário, trabalhando em subempregos, em condições subhumanas, infra-humanas. Né? Nós não vemos muitos negros grandes empresários, ou então significativamente aparecendo no Congresso Nacional, ou na estrutura dos poderes executivos nos municípios, nos estados. O Brasil hoje, abalado politicamente, com centenas de deputados e empresários, não vejo a figura do negro
nesse episódio do Mensalão, como no episódio da Lava Jato. Mas hoje perdemos um ministro, se enterra amanhã, Sim. do Supremo Tribunal. Na tua avaliação, isso pode modificar alguma coisa? Sem dúvida pode, porque o ministro Theory, ele era o relator, né, do processo do Mensalão, né? Tinha uma responsabilidade imensa sobre os ombros. Na medida em que ele falta, né, nós temos a indicação legal, que é a seguinte: das duas, uma. Ou a presidente da Suprema Corte vai indicar um novo relator, né, numa das turmas, ou então o presidente da República nomeará um outro ministro. Veja bem, via de regra, a presidente da Suprema Corte vai fazer esta troca de relatoria. Né? Mas ainda que, e esse seria o dano menor, porque as mas pessoas ainda que estão assim ali, o titular seria quem o presidente da República apresentar daqui a alguns dias. ele vai apresentar, mas se ela tiver já nomeado um outro relator, esse relator é que vai ficar com a incumbência. Seria o menor dano. Mas ainda assim, Flávio, quando tu me perguntas, e aí, receio de modificação, o impacto será muito grande? Será. Porque mesmo que seja ministro Dias Toffoli, mesmo que seja ministro Lewandowski, que acredito que possa ser, independente de quem seja o novo relator, é um outro julgador. Aí vem aquele velho dito popular: cada juiz é uma sentença. É isso, né? Exatamente isso. Até porque os juízes gozam de um princípio do direito que nós chamamos, que é o princípio do livre convencimento. Obviamente que, neste caso, há um amparo enorme, um conjunto probatório enorme. Bom, as delações que estavam para ser anunciadas na semana que vem, sabe-se aí a boca pequena, aliás, nem mais a boca pequena, Flávio, que o conteúdo, ele é um conteúdo que vai trazer consequências abissais à política brasileira. A conspiração do crime, que é normal quando acontece um acidente, aconteceu com o presidente candidato do PSB. Desde Ulisses, lembra? Ulisses Guimarães. Claro, nós estamos aliás, aqui... no mesmo local, acidente. Exato, nós estamos aqui conjecturando. Uma área complicada, né? Inclusive, né? Bem complicado. O aeroporto não estava apropriado, eu percebi que a aeronave fez um voo sobre o aeroporto e depois teve que fazer a curva para retornar. Ficou bem complicado. Chovia ali. muito realmente. Exato. Mas há a teoria da conspiração do crime que a própria mídia alimenta, né? Porque sobrevive disso, né? A família sofre. Dificilmente algo vai ser comprovado, tu sabes, né, Flávio? Mas o fato é que nós precisamos torcer. Nós perdemos, houve uma perda enorme, porque o ministro Theory, sempre muito pautado e fundamentado nos preceitos realmente da justiça, né? Sempre seguindo o eco das vozes de Rui Barbosa, por exemplo, enfim, né? Eu não vejo alguém nessas duas turmas, nós temos duas turmas, né, na Suprema Corte, além da presidente, eu não vejo ninguém ali com tanta vocação para exercer a justiça. Em termos de apelo popular, acredito que o Moro, que foi indicado por algumas pessoas, já foi indicado, poderia, mas caberia a ele julgar o que ele mesmo acabou de julgar. Seria um tiro no pé, porque mesmo que ele fosse indicado para ser ministro, ele teria que se dar por impedido, obviamente, né? Não poderia aceitar. Não poderia. Mas a mídia faz. Faz todo um... mas por quê? Porque há sempre a necessidade, é o poder do mito, né? Temos alguns escritores que já versaram muito sobre isso, né? Éric Hobsbawm e tantos outros aí. A população precisa de um mito, precisa de alguém para projetar os seus anseios, alguém para elencar enquanto super-herói, digamos assim, né? Mas na prática... Fábio, voltando a Pelotas, né? Tu presidindo o Conselho Estadual, Conselho Municipal da Comunidade Negra, de Participação e Desenvolvimento, tu tá aí organizando um processo eleitoral que traz novos conselheiros, que mantém os conselheiros, eu espero, com a sua experiência. Esse debate está rolando? Sim. Teremos eleição para o Conselho Municipal da Comunidade Negra. Vamos ter, na realidade. O trâmite já está todo preparado e já teria sido anunciado. Se na penúltima reunião, que tivemos, tu estavas lá presente, né, Flávio, contribuísses demais, como sempre, conosco. Na última reunião houve a demanda, um encaminhamento foi trazido, né? Olha, vamos tentar ampliar, vamos modificar o texto de lei para que o Conselho possa ser ampliado e depois então encaminhemos o pleito.
para trazer novos conselheiros, enfim, ratificar o nome dos que já estão. Então nós estamos nesse ponto. Ainda não encaminhamos o novo pleito, porque acolhemos a demanda da comunidade. Tivemos, inclusive, uma outra reunião ontem, né, e novos encaminhamentos surgiram, todos nesse sentido, no sentido de ampliação. Alguns com focos bem diferenciados, né, mas sempre apontando para essa questão da ampliação. Alguns pontos polêmicos, né, tratados nas reuniões, enfim, mas o Conselho, ele representa a maior parte da comunidade pelotense, né? Ao contrário do que o IBGE nos apresenta, né, 18,6% de negros, autodeclarados pretos e pardos, nós sabemos que não condiz com a verdade e sabemos por que isso acontece. Em 1837, nós éramos 53% da população escrava. E ela não diminuiu de lá para cá. Sem sombra de dúvida. Só o IBGE consegue de forma... O IBGE consegue tantas coisas. E nós sabemos... Fantástico. E nós sabemos, é importante que os telespectadores saibam, né, Flávio? As pessoas não se autodeclaram negras por medo, por medida protetiva, muitas vezes. Não nós que somos mais politizados, enfim, mas o pessoal que está lá na PRE, muitas vezes no final do Dunas, no BGV, no Passo dos Negros como um todo, as pessoas mais humildes, elas pensam o seguinte: se eu me autodeclarar negra, preta ou parda, vai estar lá estampado na prefeitura, e como não vejo negros em posições de poder, eu vou condenar a mim e a minha família realmente a esses impedimentos. Então é uma medida protetiva. Daí o índice ínfimo, sem contar que o censor do IBGE pode chegar na casa do Flávio ou do Fábio e perguntar: Fábio, como é que tu te autodeclaras? Olha, eu quero que tu coloques aí que eu sou loiro, tá bem? De olho claro, de olho azul. Ele vai ter que colocar, ele não pode nos desmentir, Flávio. Ele não tem essa autoridade. Então, daí a fragilidade do processo. A gente sabe que o IBGE é falho ainda, né? Estamos aqui conversando com Fábio Gonçalves, é uma primeira entrevista, mas quero aqui registrar que o Fábio está convidado para vir várias vezes aqui tirar dúvidas dos telespectadores. Nos próximos programas vamos estar aí abrindo o telefone, e vamos estar levando essa matéria aí, porque eu acho que essa Liga de Juristas Negros, ela é pioneira, e é bom que se diga, que se registre. Começa aqui, em Pelotas, Exato. Rio Grande do Sul, uma cidade pioneira, de pessoas com capacidade, coragem e extremamente inovadoras. Por isso sempre é muito importante trazer pessoas com conhecimento que o Fábio traz, e da vivência e da sua história de vida. Eu quero agradecer, Fábio, a tua presença e dizer que estás convidado a Muito ser um obrigado, parceiro Fábio, do programa Conexão Sul, que estará levando essas imagens através das redes sociais e em breve com um tabloide informativo das principais entrevistas. Que ótimo. Eu te agradeço demais, Flávio, quero te parabenizar, porque desta nossa trajetória, essa nossa passagem, né, que eu digo, por esta vida, é aquilo que fazemos, né, que vai ficar aqui de legado. E a tua contribuição, ela já é uma contribuição reconhecida, sacramentada, e assim como de algumas outras pessoas, especialmente na cidade de Pelotas, que nos antecederam, inclusive, que lutaram conosco, e muitos jovens que estão vindo. Então eu quero te parabenizar pela luta, por ser um incansável, Flávio, né? Um incansável. Essa contribuição, ela não tem um valor que não pode ser medido, de fato, e falo isso de coração, com muita sensibilidade. Muito obrigado. Né? Eu agradeço, sempre que precisar, tu sabes, às vezes a gente fala demais, a mania de professor, né? Enfim, tu sabes, mas com muito prazer, toda vez que tu apontares aí, a gente dá um jeito e vem aqui. A casa é aberta e repasse aí aos colegas que estão contigo nessa caminhada, que ela é importante, glorificante. Vamos a um rápido intervalo e viremos com algumas participações por telefone e também algumas imagens do que rola na cidade, do que as pessoas estão aí ansiosas. Vamos falar sobre as obras da General Osório, com imagens. Voltamos já. Bira!
Oi. Olá, estamos agora recebendo essa segunda parte do programa o Fernando Santos, que também é auxiliar de educação infantil e que é usuário da General Osório e, antes de mais nada, um cidadão, né, Fernando? Nós vamos mostrar algumas imagens, mas quero te agradecer. Fernandinho também, que é criador da nossa logomarca, que está nas redes sociais, né? Quero mandar um abraço a Marli, a turma que está em casa assistindo, quiser ligar, podem ligar, a gente vai sempre fazer e interagir. Eu vou mostrar algumas imagens da General Osório, porque são vários empresários reclamando, para depois eu ver tua opinião também. Birinha, coloca a primeira imagem sem som, a gente descreve ela aqui. Um segundo. Fernando, a palavra é tua aí. O microfone do Fernando está mudo. Problemas técnicos. É ao vivo, né? Tem que ser assim. Então, Fernandinho, vai falando enquanto isso. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para participar. Sou servidor público, né, municipal, fazem 7 anos. E agradeço o convite para poder falar sobre essa obra que, de certa forma, traz alguns impasses, embora seja algo que Pelotas merece, mas, ao meu ver, ela não tem estrutura no momento. E assim, depois do vídeo, a gente dá mais algumas palavras. Sim, eu digo como usuário do transporte público. E, bom, pelo usuário coletivo, tu está no centro, tu tem a convivência com o comércio local, como é que as pessoas estão vendo? Qual a tua opinião? O que tu escuta das pessoas nas ruas em relação às obras à noite? Pois é, na realidade, o que a gente escuta a respeito das obras, o público em geral, é a questão do impasse para os comerciantes locais, o pessoal que usa também o transporte coletivo, o trânsito, que está virado num caos, né? Isso devido a essa obra que é gigantesca e... É a questão da segurança. Pois é o seguinte, na realidade eu enxergo a obra como, na realidade, uma inversão de prioridades, né? Existe uma obra gigantesca, central, que gera um impasse e prejuízo para certos comerciantes, né? De uma forma generalizada. E o pessoal do bairro vê da seguinte visão: tem uma obra gigantesca acontecendo no centro, enquanto a gente tem um pronto-socorro, onde tem pessoas que são desassistidas nas necessidades básicas. 18 milhões de reais. Aqui nós estamos mostrando algumas imagens antigas, né? Essa é a atual, o Birinha pulou, né? Mas tudo bem. Nós estamos aqui vendo segue aí, Bira. A primeira, depois chega a ser a terceira, o terceiro vídeo. Começa lá no primeiro, com o ônibus da Santa Rosa, ainda antes de se transformar no consórcio. Aí as pessoas têm uma ideia de quanto tempo, né? O transtorno e, diria, a falta de planejamento. Participamos de uma audiência pública em que se discutiu isto e estava lá a engenheira-chefe, que está, inclusive, se quiser, convidada para participar deste programa. E aí, não, é no... Cara, é Flávio TVC, meu irmão. É um atrás do outro, é o único que tem... Pois é. Daqui a pouquinho o Bira lá na técnica acha, tá na sequência, né? Tu entra no TVC ali, Flávio TVC, e vai pegar na sequência os 3 vídeos que nós vamos mostrar. Esse vai ser o terceiro que tu mostrou.
O primeiro vem com transporte. Mas enfim, são 18 milhões de reais que a gente considera mau planejamento, as pessoas consideram. Nós temos essas imagens há bastante tempo e combinamos com uma terceira agora que ele mostrou um pedaço onde as lojas ali estão desempregando, estão perdendo funcionários, estão lojas fechando, enfim, um transtorno, né? Tem lojas que já nem abrem aos sábados, mesmo no período de Natal teve loja que fechou no sábado, porque não tinha como atuar, não tinha cliente para chegar na calçada. Tem imagens das chuvas, vira um rio, a General Osório, e ela está com obra até praticamente a Dom Joaquim. Olha aí, pô, vamos rodar. Aí são imagens que a gente fez a comparação algum tempo atrás, ó, ônibus da Santa Rosa, nem ainda tinha começado o consórcio. Nós temos a Dom Pedro II aí comparando o corredor de ônibus da Dom Pedro II, para fazer uma comparação de valor. Quanto terá custado esse corredor de ônibus da Dom Pedro II, que não causou esse caos, em relação ao corredor de ônibus da General Osório, que custa mais ou menos 18 milhões. Aí rapidamente, ó, a gente vai para General Osório, quando está começando, está ali, ônibus Santa Rosa, ainda, né? E lá a placa que mostra o valor de 9 milhões de reais, uma placa verde lá atrás, mas falta a Deodoro, que é quando compõe 18 milhões de reais, ainda pode ser pedido um aditivo com o andar da carruagem. Então essa obra de 18 milhões, ela pode custar tranquilamente 22, 24, 25 milhões. Passa para o segundo vídeo, que vem na sequência aí. O segundo vídeo, na sequência, da General Osório, nós vamos mostrar o trânsito, o caos, né, que vem causando há tanto tempo, né, pela falta de planejamento. Um corredor de ônibus que não será um corredor de ônibus, porque terão ônibus que vão ocupar os dois lados da General Osório. E quero saber ainda como é que vão conseguir, né, fazer com que os ônibus andem um atrás do outro. Olha, General Osório, um outro período, os buracos, né? Observa quanto tempo faz. Os ônibus nem estavam ainda como consórcio, não estavam todos pintados de cinza, né? O trânsito, a desordem, a falta de planejamento, os engarrafamentos horríveis, as pessoas chegando atrasadas no emprego, no trabalho, né? Olha só, é engarrafamento total. É isso que Pelotas vive no centro. Essas são imagens bem antigas já, e então demonstra e comprova quanto tempo esta obra não tem solução. Que já causou? Já causou e que vai causar mais prejuízo, até porque pelo tempo não está funcionando. Então vamos primeiro. Como eu ia dizendo, essa obra, o prejuízo que essa obra já causou e que vai continuar causando, até porque é uma obra que ainda vai levar bem mais tempo do que o planejado, né? E que as pessoas se queixam muito é o seguinte, que tu sai do bairro, o loteamento onde você mora, e aí, às vezes, não tem a passagem, não tem o valor da passagem. Mas na General Osório está acontecendo uma obra avaliada em 18 milhões de reais, que pode alcançar um valor ainda maior. Como eu dizia, o PS, a inversão das prioridades. Nós temos pessoas nos corredores morrendo que nem, eu vou usar a expressão, que nem cachorro. Elas estão ali, tem um problema, às vezes precisa da autorização da direção do hospital, às vezes para fazer um exame que é primordial ali, que é imprescindível, né? E na General Osório está acontecendo essa obra, 18 milhões. Existe uma inversão. Aí tu faz lá as escolas municipais, por exemplo, de educação infantil, tu avalia ali em alguns milhares de reais, aí tu faz aquilo de uma forma mal planejada e... Ali mesmo, agora, nesse momento, estou mostrando imagens de uma rua que já estava completa, aquela imensidão de concreto já tinha sido concluída e está sendo refeita. Por toda a General Osório, várias partes dessa obra está sendo refeita. Então, esses 18 milhões de reais, com certeza, vai ir muito além. E o que é pior, o SANEP acaba prestando um serviço gratuito para a empresa que vem
destrói para construir e depois volta a destruir. Nós estamos em frente à loja Bugiganga, por exemplo, que se durar mais um mês, ela fecha e desemprega. Né? Você vê aquela quantidade enorme de concreto e ao mesmo tempo naquele buraco ali você percebe que a rua era tão sólida que não era necessário tanto concreto. Mas pior que isso é que esse concreto foi todo quebrado novamente, né? E vai até o fim o vídeo ali, se puder, porque aquele vídeo mostra os dois lados da rua. Ainda falta aparecer mais aí, Bira. Bota o vídeo completo aí para nós, para que as pessoas em casa tenham uma noção completa. E são lojas, enfim, é isso. O que nós temos propondo aqui é dando pressão aí na administração para que ela conclua essa obra da General Osório. A previsão é de 3 anos. 3 anos de obra, né? 3 anos de obra, e que deve começar em breve já na Marechal Deodoro. Olha, agora você vê lá o outro lado. E se vai. Aquela quadra lá não é utilizada. Aquele carro-pipa ali, ó, ele ficou parado acho que uma semana ali. Uma semana. Dito isso pelos trabalhadores, pelas pessoas que estão ocupando, trabalhando e vivenciando aquela obra, que não acaba. Pessoas vão para trabalhar, começam às 9 da manhã, ficam até às 11 horas da manhã olhando um para a cara do outro e de repente somem, voltam às 15 horas da tarde ou não voltam. O que nós estamos dizendo está comprovado nas imagens e basta o cidadão que não acredita nisso, vá para a General Osório e olhe quantas pessoas entram nas lojas, nas livrarias e observe, mais de 2 meses de obra ali, quantas vão estar fechando, estacionamento. E são todas as pessoas que pagam aluguel. Então eu fico imaginando Pelotas, se acontecer qualificação do calçadão de Pelotas, começo das obras na Marechal Deodoro e ainda não conclusão das obras na General Osório, o que vai ser do centro de Pelotas, não é? E não tem nada que justifique, quando tu falas aí da inversão de valores e de prioridades, é que os governos agora aprenderam a não ouvir a comunidade. Eles impõem uma obra sem um debate com a comunidade e não está preocupada se a comunidade concorda ou não, né? E aí vem o IPTU, vem quantos impostos aí, não é? Como de costume, né, Flávio? Primeiro você faz, aí depois lança num site, de repente um site oficial de algum, por exemplo, quando votaram com o aumento da cobrança da água, por exemplo, eles aprovaram, aí passou-se uns dias e eles lançaram uma enquete perguntando se a população era a favor ou contra, né? E aí depois de já ter aprovado, eles perguntaram, você é a favor ou contra o aumento? Isso, pois é, isso acaba de certa forma as pessoas analisarem como uma chacota, isso é um deboche, né? Porque primeiro você faz, depois você pergunta, né? Então, e isso é de costume. Primeiro você faz a obra, você impõe impostos, tipo agora nós temos o do lixo, que também não tiveram não foi bem debatido com a população para ver se a população estava de acordo, não foi planejado de repente uma outra forma de resolver certo problema para depois impor a taxa. Não, eles fizeram de última hora ali, resolveram, colocar na hora de fizeram. Nós vamos estar aí debatendo daqui a alguns dias aqui a taxa do lixo, não é? Assim como as cobranças da água. A verdade é que são muitos impostos, né, cobrando. Eu quero agradecer aí a você que está assistindo Conexão, não é? Já temos a música de fundo, o programa se aproxima do seu final. E eu encerro o programa agradecendo a presença do Fernando, que representa uma galera jovem, que tem um olhar crítico da cidade, o qual nós estaremos sempre convidando para estar com você, conosco aqui na sua TVC, junto com o programa Conexão Social, Conexão Sul. E quero te convidar, vai para o nosso Facebook, manda ideia, manda propostas, participa, e nós vamos estar aí a cada programa modificando e melhorando ele para ter mais qualidade para você. Muito obrigado, encerramos agora o Conexão Sul. Até sexta-feira que vem.